Olá, sejam bem-vindos a mais um Parto Seguro Cast. E hoje é um tema super interessante que nós vamos falar sobre desvendando os mitos dos partos. E aqui vocês vão conhecer os relatos de 3 médicas obstetras, certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Aurinete Leite, sou médica obstetra, esposa do Clemilson, mãe de 3 crianças, Alice de 8 anos, Ana Clara e Sofia de 6, que são gêmeas. E estou aqui acompanhada das minhas amigas da equipe Luiz Parto Seguro. Se apresentem, meninas. Olá, é um prazer participar mais desse podcast. Meu nome é Suânia, também sou médica obstetra. Sou esposa do Jorge, sou a mãe do Davi Lima, meu filho lindo, de 7 aninhos. E estou aqui do lado com Ana Carolina Macedo, Carol Macedo. Também sou ginecologista e obstetra, apaixonada pela especialidade que eu escolhi. Sou esposa do Anselmo e mãe do rei Arthur. Todas mães, gente. É isso aí, meninas. Então, hoje nós vamos contar histórias que acontecem no nosso dia a dia, né? E que desmistificam vários mitos que vocês escutam por aí. Dentre eles, eu queria fazer a primeira pergunta para a Suânia, que é um mito, assim, bem frequente, é o número 1, não é? Suânia, pode ou não pode ter parto normal após uma cesariana? Sim. Pode, não só pode como deve. Pode sim, as pacientes tendo uma cesariana anterior, elas podem sim ir para uma prova de trabalho de parto e tentar sim o seu parto vaginal. Pela OMS, inclusive, a gente pode sim tentar a partir de 18 meses, né, pós-parto. E a segurança é igual como se fosse, sendo bem assistida, tem uma grande chance de não acontecer nada de errado, né? O grande risco e o grande medo que as mães têm, na realidade, é da famosa ruptura uterina, né? Tem medo de, meu útero foi cortado uma vez, e se eu tentar o parto normal, pode ser que ele se rompa. Isso é totalmente verdade. A chance disso acontecer é de 0,5% a 1%, então a chance é muito pequena. O risco maior é de ir para uma nova cesariana, na qual a sua cavidade abdominal pode estar cheia de aderência, ser uma cirurgia muito mais difícil do que tentar um parto vaginal, né? Então, acho que esse mito é muito, muito, muito derrubado. Isso é verdade. E a gente tem várias histórias, né? Várias. Vamos, para exemplificar, acho que o melhor dos exemplos, porque pega vários mitos que podem ser derrubados, é o nosso último parto que a gente fez agora. Tem umas 2 semanas, uma paciente super consciente da sua gestação. Ela chegou no pré-natal sabendo que ela tinha uma cesariana recente, mas a família deseja, na realidade, ter mais filhos. Então, ela sabia que quanto mais cesarianas, maior o risco para ela. Então, ela desejava ter um parto normal. E chegou perguntando, eu posso ter um parto normal depois de uma cesariana recente? E aí a gente fez os cálculos. Na verdade, ela já chegou sabendo dos cálculos. Ela chegou já sabendo, dizendo 18 meses. Ela vai estar na hora que for a data provável do parto. Eu disse, então. Aí a gente explicou, né? A gente conversou, falou sobre os riscos e fomos junto na decisão dela de querer ter o parto normal. E aí ela entrou em trabalho de parto com 1 ano e 7 meses da cesariana. Sendo que ela entrou em um falso trabalho de parto uns 3 dias antes de realmente ter o parto. Esse falso trabalho de parto, ela teve contrações dolorosas. Ela dilatou, teve 3 centímetros de dilatação, mas as contrações foram embora. Quer dizer, foram 3 dias de pródromos, 3 dias de pródromos. Ela passou 3 dias com contrações. No primeiro dia, realmente, a gente pensou que iria, mas não foi.
E ela estava segura, porque ela tinha toda uma equipe atrás dela. E tinha informação. Tinha Esse é o informação, diferencial. Com certeza. Se a paciente ela não tivesse bem informada, o risco dela desistir ali mesmo seria muito grande. Muito grande. Ainda mais pelo fato da cesariana recente, né? Então, ela tendo uma equipe que acreditou e acreditava nela, não só nela, mas no parto. Ela se sentiu segura de esperar a vontade realmente da bebezinha querer vir. E 3 dias depois, veio num parto lindíssimo. Isso. Foi a coisa mais linda. Então, assim, foi uma cesariana recente, parto normal depois de uma cesariana, falso trabalho de parto, tudo em um único parto. Isso. E aí, aqui a gente chega, inclusive, para orientar. Por isso que a gente não faz internação precoce. Porque se a gente tivesse internado lá naquele momento que ela estava com contrações realmente ritmadas, com uma certa dilatação de colo, ia ser uma internação precoce em que a gente teria que intervir, fazer cada vez mais intervenções médicas para que ela chegasse no parto que talvez, devido às intervenções, poderia evoluir para uma nova cesariana. Isso geraria ansiedade também, né? Da família achando que demorando. Isso é o diferencial, né? O pródromos, ele também ele é um processo doloroso, né? E a paciente, ela precisa ter essa compreensão desse processo de dor, de manobras, de orientações que ela pode fazer nesse momento para que ela relaxe, para que ela passe por esse processo e que ela realmente deflagre, né, esse trabalho de parto. Mas, meninas, existem situações de cesarianas prévias que preocupa realmente um parto normal, né? Tem algumas situações que a gente tem que ter essas informações das pacientes. O que é que vocês me falam a respeito disso, Carol? Sim, pacientes que têm história de cesariana em ter incisões longitudinais, pacientes que realizaram miomectomia, onde houve o comprometimento de uma espessura importante do miométrio, paciente com história de gestação ectópica cornual anterior. Essas pacientes, elas devem ser esclarecidas que elas não são candidatas ao parto normal, porque os riscos, eles superam os benefícios. Isso, então esse tipo de informação, quando a paciente chega pra gente a primeira vez, doutora, eu tive uma cesariana. Sim, como foi essa cesárea? Não é? Teve uma técnica diferente? Teve miomectomia prévia? O que foi que aconteceu, e né? Às vezes, na realidade, tem algumas que chegam que falam que retirou o mioma durante a cesariana. Isso. E às vezes elas acabam achando que foi durante a cesariana, então não tem problema. Se tiver aquele comprometimento ali, realmente é algo que você precisa informar a paciente, esse risco, né? Isso, a gente tem que ligar o alerta para todas as incisões que fugiram do segmento inferior do útero. Ligou o alerta. Isso. Então, assim, a paciente que pensa no parto normal, ela tem que ter a informação a respeito disso, ela tem que ser bem orientada e ela precisa ter também esse acompanhamento específico de toda uma equipe para orientar, acompanhar e deixar ela segura nesse processo. Exato. Inclusive, aqui já como também, né, a orientação, a gente também faz muita consulta pré-concepcional, né? Então, tem muitas gestantes que vêm antes de engravidar para saber como que está, se está no ponto certo, se está tudo ok. E tem algumas que, às vezes, vêm com um mioma e perguntam se é indicação cirúrgica ou não. E muitas não sabem que quando faz uma miomectomia, acaba tirando a chance de ter o parto normal. Então, a gente também acaba orientando isso nas consultas pré-concepcionais ou consultas ginecológicas mesmo, para que ela consiga colocar na balança, de fato, tem que fazer a retirada do mioma, ou é um mioma pequeno que dá para poder só acompanhar e ela engravidar, e depois ela pode ver a possibilidade de retirar o mioma ou não. Isso também acho que é interessante a paciente ficar sabendo disso desde cedo. Daí a importância da paciente tirar todas as suas dúvidas durante o pré-natal. Anotar mesmo na cadernetinha, levar, doutora, eu tô aqui com minhas anotações para tirar todas as minhas dúvidas. Isso. Meninas, e mais um mito, não é? Aquele outro mito que é frequente no pré-natal. Vou perguntar para a Suânia. Suânia, bebê grande é igual a cesariana? Agora eu vou ter que dizer não. Não é igual a cesariana, né? Bebês grandes
Na realidade, a gente liga o alerta, né? Igual quem tem cesariana anterior ou tem alguma outra situação, a gente liga o alerta para saber das possibilidades, eventuais complicações que podem acontecer naquele trabalho de parto. Mas bebês grandes não quer dizer que é igual a cesariana. Se não fosse isso, se fosse isso, na realidade, bebês de 4 quilos não nasciam de parto normal, né? Sim. 4,2 kg. Uma experiência minha, pós-parto cesariana. Nasceu com 4,250. Mas foi um trabalho de parto totalmente, assim, lindo, assim, sem intercorrências. Não foi um trabalho de parto que foi demorado. A descida do bebê foi assim, maravilhoso. Não teve nada. Teve uma laceração de 1º grau. O 1º grau é o quê? Um risquinho, assim, um risquinho. Excelente. Então, não, bebês grandes não é indicação de cesariana, mas é indicação de ligar o alerta e é indicação de quem sabe diminuir a data limite de nascimento. Se tu sabe que ele é um bebê grande, tu não vai esperar até 41 semanas para ele virar um bebê de 4,5 kg. Sim. Se é um bebê que tu sabe que é grande e tem outras patologias associadas, a gente pode, inclusive, induzir esse parto para que exatamente não chegue a ser um bebê macrossômico e não tenha as complicações de um parto de um bebê grande. Isso é verdade, né? Assim como um bebê pequeno não é indicativo de parto normal. Experiência própria, meu filho de 2,6 kg. Quem está nos escutando não está nos enxergando, mas quem está nos vendo vai estar vendo. Gente, 2,6 kg não passou. Não é matemática, 46 centímetros e não passou. Né? Então, assim, não passou não necessariamente porque teve uma desproporção, mas teve uma indicação de cesariana. Então, assim, a gente tem que ir para o trabalho de parto sempre focando no parto vaginal, que a gente vai conseguir aquele parto, mas sabendo que existe aquele plano B, que é aquele outro caminho, que é a cesariana. Porque se virar uma cesariana, não tem aquela frustração, né? Isso. Então, é saber que existem os dois lados. E o que a gente vai decidir é aquilo que sempre é melhor para a mãe e para o bebê. Isso é verdade, assim, essa assistência, o diferencial é a assistência no parto, né? Não é só o tamanho em si. E a gestante, ela precisa entender que ela precisa se preparar, não é? Se eu tenho fatores de risco que me levem a ter bebês maiores, se eu tenho um diabetes gestacional, se eu estou acima do peso, eu tenho que ter todo um preparo, todo um acompanhamento para que justamente, se eu quero parto normal, para que aquele bebê ele tenha um peso adequado naquele momento. Então, eu tenho que trabalhar ao longo disso no pré-natal para diminuir esses fatores de risco também associados. Não é isso, menina? Mas o peso só, a gente vê muita paciente, o meu bebê, ele tá com, não chega nem a 4 quilos. A maioria delas, quando chegou a 3,5 kg, a gente vê a situação de ficar falando, doutora, eu acho que o bebê tá grande. Como assim o bebê tá grande? Esse é o peso adequado que os bebês nascem, 3,5 kg, 3,7 kg, 4 quilos, mas você precisa ter uma assistência, você precisa ter uma orientação a respeito disso, né? Então, o peso por si só, avaliar a bacia para ver se tem a passagem, tudo isso não é bem assim. A gente tem que deixar deflagrar e ver a evolução. E realmente a gente tem a oportunidade de conduzir partos maravilhosos. Inclusive tamanho, né? Tem pessoas que falam, são compridas, então tem uma bacia maravilhosa. Pacientes pequenininhas ou que são magrinhas, não pode nascer um parto normal, ou então um menino grande não vai passar por ali. A gente não tem como fazer essa previsão antes de entrar em trabalho de parto. Da mesma forma como, Carol, existe toque vaginal durante o pré-natal, Carol? O que tu acha? Não. Na verdade, essa situação de ser uma regra de realizar os toques vaginais nas consultas pré-natais é uma prática que não tem evidência que fale a favor. O que acontece? A gente está falando de pacientes assintomáticas, viu, gente? Só para entender. Paciente consulta de rotina, não precisa fazer toque para fazer essa pelvimetria clínica, né? Que é para avaliar a pelve da paciente para determinar se ela pode ou não, vai ou não conseguir parir de parto vaginal. Essa prática, o que os estudos mostram é que ela aumenta o número de cesarianas. Por quê? O que vai dizer se essa paciente ela vai conseguir ou não parir normal é a prova de trabalho de parto. E é por isso que é muito importante a paciente ela ter uma equipe em que ela confie,
para poder acompanhar de forma adequada esse trabalho de parto. Aí sim, vai poder determinar se ela consegue ou não, mas esse toque de rotina em pacientes assintomáticas, ele não deve ser realizado. Lembrando que, não, a paciente chegou, doutora, eu tô com dor, tô com contração, aí sim, aí tem indicação de toque para ver se essa paciente ela apresenta dilatação, se ela entrando em trabalho de parto ou não, mas pacientes assintomáticas, não tem evidência que fale a favor disso. A gente vê no pré-natal, às vezes, vem uma paciente nova pra gente, que tá iniciando o pré-natal, e a gente pergunta, por que foi cesárea? Não, doutora, eu não tinha passagem. Mas você entrou em trabalho? Não, eu não entrei em trabalho. Então, como foi esse não ter passagem? E a gente vê muito isso. Na última consulta, o doutor fez um toque e falou que minha bacia não era boa, que o bebê estava grande. E foi feita a cesariana eletiva. Mas que para ela, houve uma indicação para a paciente. Ou aquelas que foram na consulta, o obstetra tocou, tá um colo fechado. Aí vai na consulta na semana seguinte, ou até mesmo 2 dias depois, o colo fechado. Não dilatou. Não, ele não encaixou. Não precisa dilatar se a paciente não está em trabalho de parto. Ou aquela história, não, é porque eu já tô chegando aqui a 40 semanas, o bebê ele ainda não encaixou, então... Tem isso mesmo. A gente... assim, é complicado. Tem que ter essa orientação, não tem jeito. Né? Acaba que é uma coisa muito séria, porque tira a chance da paciente que tem o desejo de parir, de ter a chance de passar pelo trabalho de parto, e né? achar que ela não conseguiu porque ela não dilatou, ou porque o bebê dela não encaixou, e não porque na verdade não estava na hora. Né? O bebê que diz a hora, né? Exatamente. É o bebê que escolhe, não é a gente que escolhe. A gente tem aquela... Tudo a gente quer planejar na vida, né? Isso é uma coisa que as mulheres têm feito muito isso. Planejou aquela gravidez, e é o que eu falo para as pacientes. Por mais que você planeje uma gravidez, a gravidez ela é algo inesperado, né? Você tem que ter sempre o plano B. Você se programa para o bebê nascer ali por volta de 40 semanas, ele pode nascer antes, ele pode nascer depois, e tudo isso é uma programação, é individual. Não é? Então, o que você tem que ter é informação, acesso a um pré-natal adequado. Exato. E orientação, porque numa situação dessa, uma paciente informada, ela não vai aceitar esse tipo de informação. Exatamente. Aquela que já entende, que já estudou, ela vai dizer, não, doutor, eu sei que eu não estou nem em trabalho de parto. Como é que não vai nascer? Informação é poder mesmo. Com certeza. E, assim como a gente encontra, é claro, algumas pacientes que, infelizmente, passaram por uma situação dessa e acham que não tiveram os bebês por não terem passagem, hoje a gente fica feliz quando encontra uma paciente também informada. Isso. Que chega na emergência, que você já vai examinando e diz assim, olha, ainda não está no momento. Doutora, então posso ir para casa? Pode ir para casa. A paciente informada é aquela paciente que a gente tem mais facilidade de retornar ela para casa e dizer que ela não está em trabalho. Diferentemente da paciente que não tem informação, porque a que não tem informação vai sempre achar que está passando do momento. Exatamente. Não é isso? Por isso que a paciente ela tem que ter consciência do período prodrômico, de tudo, para não gerar essa ansiedade e esse medo, porque a gente tem que se colocar no lugar da paciente, né? Que realmente a mãe está ali preocupada com o bebê, com o bem-estar afetável, e é isso que acontece. Auri, tem outra coisa que eu queria te perguntar, também é um dos mitos, né, que a gente escuta. O segundo normal, ele é mais rápido, obrigatoriamente, o segundo parto normal? Pois é uma coisa que as pacientes acham assim, não, meu primeiro bebê foi normal, então esse aqui vai ser rapidinho. Pode acontecer? Pode, mas não é uma regra, não é? É isso que eu sempre falo para elas, assim. Eu tive até 2 situações que eu quero citar aqui que eu acho bem interessantes. Uma delas era uma paciente que tinha uma cesariana anterior, que tinha o desejo de parto normal, não é? E uma paciente de 43 anos, que se preparou, que fez uma boa dieta, fez atividade física, fez todos os exames dela, tudo direitinho. Mais um mito aí, né? 43 anos. Sim. O pessoal tem a mania de dizer que pacientes com uma idade mais avançada não vão ter parto normal. Mas essa paciente, ela era informada. Ela me procurou porque ela queria um parto normal. E ela tinha tido uma cesariana também anterior. Mas na cabeça dela, ela achava que, como eu tive uma cesárea, vai demorar.
né? Aí eu lembro, não é assim. A gente vai estar programando para um trabalho de parto tranquilo. E o que foi mais interessante foi que quando ela me ligou, que ela estava com a enfermeira e me disse assim, olha, doutora, comecei as contrações, tô com 3 centímetros, 3 para 4 e tudo. A enfermeira disse que já está engrenando as contrações, então eu tô começando a entrar em trabalho. Perfeito, já fiquei calculando aqui, mais tarde vou estar fazendo esse parto e tal. Já deixei a colega na assistência pela manhã enquanto eu resolvia algumas coisas, porque na minha cabeça, claro, a gente também tem uma programação do que é mais habitual, a média, né? Então, se ela tá me ligando agora, eu vou me organizar aqui mais tarde, mas eu vou deixar aqui a colega já aqui de stand-by pra estar a postos. Quando ela liga dizendo que tá chegando na maternidade, que o bebê tá completo. Eu, hã? Como assim? Corre, Auri. Corre, vamos lá. E nasceu lindo, um parto normal, super tranquilo. A paciente ficou super feliz e ela também surpresa, não é? Porque, assim, ela veio se preparando, ela entendia todo o processo, mas surpreendeu tanto a mim quanto a ela, né? Uma outra situação também já foi o contrário. Era uma paciente que já tinha um parto normal e ela já chegava no pré-natal de Suânia já achando... Foi um parto rápido, não foi, Suânia? Tu que fez o primeiro parto dela, inclusive. Pré-natal tranquilo, também super... E ela foi como se fosse a mudança de paradigmas da família, né? Então ela foi mesmo. Então ela chegou dizendo que queria parto normal, preparou, também fez tudo direitinho, fez um pré-natal adequado, alimentação, atividade, tudo. E aí, no dia que ela entrou em trabalho de parto, ela achava até que nem estava, tá só com umas cólicas, né? Umas contrações aqui ou acolá. Mas a enfermeira foi logo lá para poder avaliar e, por surpresa nossa, já estava com 8 centímetros. Isso no primeiro. No primeiro. Isso. E aí a gente foi pra maternidade e dali foi rapidinho, ela teve o bebê dela. Pois é. E aí no segundo, a cabeça dela era, não, agora se o primeiro foi rápido, esse daqui vai ser rápido demais. E aí foi que foi totalmente diferente, né? Primeiro rompeu a bolsa. E não vinham as contrações. E Suânia estava viajando. Foi. E aí é que tem... Veio assim, meio antes do esperado, do que a gente esperava. Né? Veio com 38 semanas, a gente estava esperando com 39, 40. Isso mesmo, porque o primeiro tinha vindo nessa idade, né? Exatamente. E aí, mas é por isso que a equipe tá para isso, né? Então a gente já conhecia e ligou. E não, então vamos aguardar, vamos ver como é que... ver a vitalidade desse bebê, tá tudo bem, vamos aguardar as contrações. E ela ficou angustiada, mas por que esse não vem logo a contração e tudo? Eu sei que passou-se o tempo que ela aguardou em casa, chegou o momento que, depois de um certo tempo, de 18 horas de rompimento de bolsa, a gente precisa internar para fazer o antibiótico. E ela angustiada, porque ela disse, doutora, mas... Por que tá demorando tanto? Porque cada gestação e cada parto é único. Não verdade. Tem jeito. Né? O paciente precisa entender. Não existe uma regra. E a gente internou essa paciente numa fase inicial do trabalho de parto. As contrações foram surgindo devagarzinho. Ela o tempo todo acompanhada do esposo, da enfermeira obstetra dela, que esse também é um grande diferencial que a gente vê realmente que faz a diferença na equipe. Sim. E foi um trabalho de parto que a paciente, ela queria aquele parto normal novamente, não é? Na internação, a gente percebeu que o bebê estava com uma posição da cabeça que não era aquela posição padrão, e isso que favorece o parto normal. E ela ficava, doutora, o que é que eu tenho que fazer? Me ajude aqui, o que é que eu tenho que fazer? Não, vamos fazer exercício. E lá ela fez os exercícios e ela focou ali. Horas depois a gente foi avaliar da mesma posição. Doutor, o que é que a senhora vai fazer? Ela era prática, quer dizer, ela tinha estudado, ela sabia que estava tudo bem. E aí eu disse, não, a gente pode fazer uma correção, que é uma correção do assinclitismo através do toque. E a gente conseguiu fazer isso. Né? Só que nisso ela já estava cansada. E tinha também a história do paradigma da família, que ela até brincava e dizia assim, olha, doutora, vamos logo botar esse bebê para nascer, porque se a minha mãe aparecer aqui, ela vai
pedir pra você fazer a minha cesárea. Então, tem que Detalhe, nascer. Toda a família era contra o parto vaginal dessa paciente. Isso mesmo. Ela foi a primeira mesmo. E eu lembro que ela dizia assim, minha mãe tá vindo do interior, vamos, se ela chegar aqui e eu não tiver parido, a senhora vai ver, ela vai pedir a cesárea e eu não vou conseguir dizer não pra minha mãe. Eu, não, então vamos fazer a mudança. Eu sei que depois que a gente reposicionou esse bebê, as contrações vieram e nasceu lindamente, sem laceração, sem nada. Mas assim, foi uma mudança totalmente aquele parto em relação ao anterior, entendeu? E ela ficou surpresa com isso, porque ela disse assim, olha, se eu não fosse uma paciente que eu tivesse me informado, que eu tivesse a segurança da equipe, teria desistido. Era aquela velha história de que não evoluiu, não progrediu. Não tá igual ao primeiro, né? Não tá igual ao primeiro, foi diferente, não é? E a gente vê muito isso. Muito no consultório, não é isso? E é igual aquela velha história, né, Carol? A bolsa rompeu. Essa paciente, a bolsa rompeu. Mas a gente vê muito esse mito, o mito principal. Ah, doutora, minha bolsa rompeu. Não tenho dor. É cesárea? Não é igual a cesariana. A RPMO, que a gente chama que é a ruptura prematura das membranas ovulares, ocorre quando ocorre esse rompimento antes da paciente entrar em trabalho de parto. E aí tem muita gente que já, meu Deus, a bolsa rompeu, o bebê está sofrendo. Não é assim. Essa paciente, ela precisa de uma avaliação obstétrica. Que a conduta ela vai depender de inúmeros fatores, entre eles a idade gestacional, entre 24 e 34 semanas precisa ainda amadurecer esse pulmão com corticoide. Não, é acima de 34, essa paciente, dá pra gente esperar para ver se ela entra em trabalho de parto naturalmente. Não, essa paciente vai se beneficiar de uma indução do trabalho de parto. Ela tem cesariana anterior, qual é o método que a gente vai utilizar para induzir esse trabalho de parto? É um método farmacológico, é um método mecânico? Então, assim, avaliar se tem prolapso de cordão. Essa paciente precisa de uma avaliação obstétrica para determinar se o bem-estar fetal, na verdade. Aí, cada caso é muito individual, não existe regra. A paciente ela tem que ser avaliada individualmente para poder tomar a conduta mais adequada. Pois é, a gente vê muito a paciente dizer assim, não, doutora, meu caso foi cesariana, porque a bolsa rompeu, eu não tive dor e aí não tive passagem. Aí a gente tem que explicar, é claro, né, até porque se a paciente está indo mudar um paradigma, ela precisa ser orientada que não é bem assim, né? Isso. Auri, lembrei aqui, lembrando dessa mudança de paradigma, você falou de um paciente que você fez, né, de idade materna avançada. Eu tive também uma paciente de 48 anos, que eu acho que eu já até contei essa história para você. Já. Foi isso. Essa paciente maravilhosa, e eu adoro contar essa história, não vou perder essa oportunidade. Paciente de 48 anos, primeira gestação. Disse que casou e já queria engravidar. Disse que o sonho dela era ser mãe. Disse que a gravidez não veio. E aí ela conseguiu realizar esse sonho de ser mãe através da adoção de uma menina. Inclusive, ela disse para mim, olha, doutora, fui muito bem orientada. Ela era do interior do estado, realizava as consultas aqui em São Luís. E ela falou para mim, doutora, não tinha perspectiva alguma, nem sonhava mais em ser mãe. A gravidez, ela foi uma surpresa muito boa. Ela disse que era a história de Ana da Bíblia. Ela ia com a filha adotiva, que maravilhosa também, já tinha mais ou menos 20 anos, e em todas as consultas, e ela falou para mim, doutora, eu tô grávida e eu quero viver isso, eu quero viver o parto, eu quero sentir a dor. Se a senhora me disser que não tem contraindicação, eu quero, eu posso. E era um paciente muito bem orientada, ela fazia dieta, ela fazia atividade física, dieta que eu falo alimentação adequada, né? E aí eu falei para ela, olha, vamos seguir no pré-natal, se não tiver nenhuma contraindicação, vida que segue. E aí ela ficou aqui em São Luís, entrou em trabalho de parto, foi para a maternidade e pariu lindamente também, aos 48 anos. Olha aí, tá vendo? História linda, eu adoro lembrar disso. Idade não é indicação de cesárea. Exato. Exatamente. Nem a idade materna avançada. Que eu não gosto desse termo. Também não, porque né, eu tô inclusa nele. Pois é. Então, assim. E nem as que tem uma idadezinha, né? Os seus 17, 18 anos.
temos gravidez na adolescência, né? Então, muitos acham que essa adolescente vai estar muito mais beneficiada com uma cesariana. E a gente sabe que não é verdade, não só para aquele momento, como para a vida obstétrica dela futura. Verdade. Né? Então, os extremos não são indicações de cesariana, não. Não. Pelo contrário. Nossa, paciente aí dos 16, 17 anos, a gente já viu muitos partos, assim, lindos, né? Paciente que não lacera nada. Nada. Isso é verdade, assim como eu contei a história da minha paciente que teve uma cesariana e que depois evoluiu para um parto normal, da outra paciente que teve o parto normal um pouco diferente do anterior, também a paciente precisa entender que não é porque ela teve um parto normal que todos os outros obrigatoriamente serão normais. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. E quando essa família vem pra gente, né, no pré-natal, com esse desejo de ter um novo parto normal, a gente faz tudo dentro daquilo que a gente já tem costume de fazer, com o pré-natal adequado, a gente faz acompanhamento do trabalho de parto. E quando a gente precisa fazer uma indicação de cesariana, é uma indicação, assim, doída. Eu particularmente... Eu converso muito com a família, né? Sempre quando eu vejo que tem uma possibilidade de virar uma cesariana, eu já começo a apresentar o assunto, né? Eu disse, olha, vamos tentar fazer isso, porque assim tá um pouco... não tá evoluindo, né? Vamos tentar fazer isso para ver se evolui. E caso não evolua, a gente talvez tenha uma indicação de cesariana. Quando dá pra gente fazer isso, né? Preparar a família. E quando realmente a gente tem que fazer a indicação, é um pouco... abrupta. Difícil. É difícil. Porque a gente sabe que aquela família já passou por um processo de parto normal. Na verdade, a indicação é difícil em qualquer situação, né? Mas essas pacientes que já passaram por um parto normal e já estão em busca do segundo parto, sabendo que já viu todos os benefícios de um parto normal, da recuperação, e a gente tem que indicar uma cesariana, é uma indicação difícil pra gente, como obstetra, saber de toda essa história, né? Anterior para a paciente e falar disso, olha, a gente realmente vai ter que indicar cesariana. E isso realmente já aconteceu. Trabalho de parto evoluindo tranquilamente, tudo certinho, mas por motivos, né, individuais de cada das pacientes, eu tive que realmente indicar a cesariana. Ainda bem que, assim, a gente como um todo, a nossa equipe como um todo, a gente faz um trabalho realmente bem importante durante o pré-natal, que é exatamente essa questão que a gente conversou, né? Trabalhar o plano A, que é se preparar para o parto normal, se fazer tudo aquilo que está ao alcance dela, e principalmente a mente, né? Trabalhar a mente para o parto normal, mas saber que existe a possibilidade de um plano B, né? E que bom que existe a possibilidade, né? Existe o plano B. Exatamente. E saber que ali, independente da via de parto, é a comemoração do nascimento do filho deles. Isso é o bem-estar materno então, e fetal. Assim, é um momento de felicidade, de alegria. Um deles, inclusive, foi um dos pré-natais. Eu já tive 2 pré-natais que a família não queriam saber o nome. Gente, olha, foi difícil pra mim. Não queria saber o sexo, desculpa, o sexo. Não. Eles chegaram... Olha, a gente não quer saber o sexo só no dia. Tinham as hipóteses dos nomes, não é? Tinha, já estavam preparado para menino e menina. E aí, uma dessa família foi essa, que já tinha um parto normal. E a segunda foi uma cesariana. Então, a descoberta do sexo foi na cesariana, né? Então, na hora que nasceu, a mãe olhou, a gente baixa a tenda, todas aquelas coisas que a gente faz, a gente mostrou o bebê, aí eu levantei assim a perninha, e aí? Aí foi aquela alegria, gente, foi muito a revelação, engraçado. A revelação do momento então, assim, do parto. isso meio que acabou também, meio que fazendo com que aquele momento fosse mais alegre ainda, né? Apesar da parte difícil, né, de ter evoluído para uma cesariana, mas o momento foi um momento alegre, era o nascimento do filho deles, né? Então, acabou que ficou sendo um momento feliz, apesar da indicação de cesariana, né? É bom a gente partilhar disso com os nossos pacientes, né? É por isso que quando a gente está ali assistindo ao parto da paciente, porque a gente está ali só assistindo. Eu particularmente gosto de falar até para as pacientes assim, essa paciente, por exemplo, que estava tendo uma evolução que estava mais lenta, eu gosto de falar os passos para ela.
olha, tá evoluindo super bem, agora aqui é só, você pode relaxar, a nossa próxima avaliação vai depender das suas contrações, ou se eu tô percebendo que não tá numa posição adequada, eu sou sincera, olha, o bebê não tá numa posição adequada, mas a gente pode fazer isso, aquilo para melhorar, para que a gente possa rever isso em um outro momento. Então, você participar também as suas possíveis condutas que você pretende fazer com a paciente, isso é importante. É o que a gente chama daquela decisão que é compartilhada, né? Você não está impondo nada para ela, você está orientando o que pode ser feito. É interessante que ela saiba, que ela entenda por que está tendo alguma orientação, alguma condução ali naquele trabalho de parto, porque esse é o diferencial, é a segurança, né? Exatamente. A gente trabalha para isso, para trazer um bebê saudável, para que a família fique feliz. Exatamente. Que é o mais importante no fim de tudo, né? Pois é. Os dois estarem bem, a família estar bem, né? E aí vamos falar mais de um mito? Um mito que é até engraçado esse mito aqui, né? Mamãe teve cesárea, vovó teve cesárea. As primas, as tias. Doutora, então eu tenho que ser cesárea. Não tem não. A gente até lembrou do caso da paciente, né? Essa paciente eu também conheço ela, maravilhosa, ela estava determinada, porque se ela não tivesse determinada, ela teria ido para uma cesariana, porque a família era toda contra o parto vaginal da paciente. Isso é verdade. Isso acontece demais. Eu já tive situações da paciente estar em trabalho de parto. Foi uma situação até engraçada. A paciente lá em trabalho de parto e a mãe dela ligando desesperadamente. Isso foi muito, assim, eu não esqueço disso. Eu disse, gente, aí teve uma hora que eu disse, olha, atende tua mãe, ela tá velha, o esposo, eu disse, atende, porque ela tá preocupada, a gente entende a situação de mãe. E a mãe no telefone gritava, dizia assim, pelo amor de Deus, tu não precisa passar por isso, faz logo essa cesárea. E eu lembro que o esposo tomou o telefone e disse, olha, não ligue mais. Eu vou desligar o telefone e só vou avisar quando nascer. Por quê? Aquilo estava desestruturando. Desestabiliza total, desestabilizando, né? ela. Ainda mais que a gente escuta o que a mãe da gente fala, né? Isso, já pensou? Minha mãe tá me falando, eu tô indo contra aqui a vontade dela. Isso é muito difícil. Então, a gente sabe que esse paradigma da família não existe. Esse mito, porque todo mundo da família foi cesárea, você vai ter que ser cesárea. Não é. Mas é importante também quando você faz um pré-natal, que aquelas pessoas que vão estar ali cercando naquele momento, elas estejam presentes e elas também busquem informação. Elas estejam ali para somar, né? Para ajudar. Exato. Isso. Principalmente quem vai lhe acompanhar no momento do parto. E onde você vai estar também, Isso. não é? Porque às vezes você tá, por mais que naquela fase inicial você está lá na sua casa, mas... Quem tá em casa? Quem tá em casa com você? Essas pessoas, elas estão entendendo como que é essa fase, essa progressão, o que é pródromos. Ela participou disso, ela foi orientada. Gente, porque você escutar de um familiar seu aquela dúvida, aquela angústia de não passar segurança é muito difícil. É muito ruim. Não tá demorando, esse menino não tá sofrendo, não tá passando o tempo, isso aí não, minha filha. Tá demorando, olha, aconteceu isso, aí começa a contar as histórias catastróficas, não é? Que já escutaram. Isso mesmo. Então, assim, esse mito, ele não existe. Você precisa se preparar e preparar quem está ali ao seu redor, né? Exato. Tá bom? Mais um mito aí, meninas. Vocês querem lembrar de mais uma história desse tipo? Eu acho que talvez a questão de... É recente, na verdade, nem nasceu ainda. Mas a questão de o segundo parto é normal, vai ser mais rápido. Sim. Eu tô num pré-natal da segundo pré-natal dela, né? O primeiro parto foi mega rápido. O primeiro parto foi com 38 semanas e tanto. Ela só com algumas cólicas, ela não achava... Só me avisou, com umas cólicas, que tá se endurecendo, mas nada muito forte. Eu disse, deixa eu te avaliar. Quando ela começou, quando eu avaliei... A gente conhece quando vê essa contração, que a gente olha. Até pelo telefone, quando a paciente liga pra ti. Exatamente. E foi isso que ela dá aquela...
Já doutora, acende peraí, a só um luz. minutinho, só um minutinho. E, Deixa eu só passar essa contração. Aí tu fica do outro lado do telefone, cronometrando. E aí, passou? Ah, passou. Aí tu tá cronometrando. 40 segundos. Passou rapidinho. Não, minha filha, vamos lá pra gente avaliar. Exato. E aí ela chegou, conversei com ela e ela foi ao banheiro pra poder se trocar pra fazer o exame. No caminho do banheiro, ela só parou assim, segurou assim na porta, segurou na barriga e fez... Mas super plena, calma. Mas quando eu trisquei na barriga dela, gente, era isso. Era igual uma parede, assim, dura. Contração. E ela plena. Só respirando. Trabalhou bem a respiração ao longo da gestação. Aí depois parou. Aí ela foi no banheiro. Aí ela voltou, eu avaliei. Quando eu avaliei, praticamente 8 centímetros. Benção. 8 centímetros. E ela, eu disse, minha filha, tu ia ter em casa? Não é? E aí estamos agora no novo pré-natal. Ela teve a consulta essa semana. E estava dizendo que estamos nas consultas semanais, né? Então ela está com 31 e ainda tem mais, tipo, 3 consultas aí pela frente. E ela tá achando que na próxima semana ela não ia pra consulta, porque o limite dela seria 39 semanas. Porque era o período que do anterior. Do anterior. E eu disse, mulher, mas por que tu pensou isso? Não é uma regra. Não, tá bem aqui, ó. A gente conversou sobre isso. Tá na tua agenda, inclusive. Tá aqui a data provável. A data provável. Pode ser antes, pode ser depois. É a data certa do parto. Calma, relaxa, fique tranquila. Ela... Poxa, doutora, eu tava crítica, era na próxima semana. Não, filha, tu ainda tem mais 2, 3 semanas aí pela frente. Tu pontuou uma coisa que eu achei interessante, assim, a contração, né? Contração, dor é algo bem relativo. A gente, quando olha para aquela paciente, para aquele útero que pega, que a gente já tem uma ideia do que é uma contração efetiva, a gente até já sabe o momento que a gente diz, não, a gente tem que tocar, né? Mas... é importante a paciente entender que o processo é doloroso, principalmente na questão dos pródromos. Porque para ela, naquela fase aquela fase prodrômica pode ser dolorosa, mas não dorme direito. Ela acha que aquela é a contração e a gente estava... que quando avalia, explica e diz, olha, essa daqui ainda é... só a contração mesmo de treinamento. É só um fingimento de contração. É só a amostra grátis. Vai aumentar. Às vezes ela olha assim e fica... não, doutora, por favor. Então, a gente precisa trabalhar essa mente no pré-natal. Tanto pro maior quanto pro menor. Essa foi abençoada. Até porque o limiar de dor da variável. É muito variável. Isso mesmo. É bem diferente. Você vê pacientes pleníssimas que nem parecem que estão com dor e você realmente palpa e puxa, que contração boa e tudo, e ela tá lá super tranquila. Como você vê pacientes que chegam extremamente chorosas, que não estão bem, que estão há dias sem dormir e você palpa e você não vê que aquela contração, ela é... Exatamente. Esse limiar de dor, ele é tão diferente que faz me lembrar o caso também de uma paciente. Isso eu estava na emergência, aí classificaram a paciente, aí ela colocou, tinha acabado de chegar e ela caladinha, só daquele jeito, dava aquela paradinha, ela colocou o rosto assim na porta e disse assim, doutora, eu tô parindo, tá? Eu sou assim. Aí eu, claro, não, então vem aqui, vamos avaliar a paciente completa. E o parto foi onde? Lá, no momento da avaliação da emergência. E ela me disse, doutora, meus partos todos são assim, ainda bem que a senhora acreditou em mim. Não, e isso me lembra uma paciente que eu não estava nem lembrando dela. Ela chegou também na triagem, né? A gente ia olhar a historinha, né? Era o 3º parto, tinha 2 normais anteriores. Ah, esses daí. E aí ela chegou com dor. Deixa eu lhe avaliar, meu bem. Primeiro aquela avaliação inicial, né? Sem deite aqui, deixa eu lhe avaliar. Vou fazer uma avaliação do colo, tá bom? Tá bom. Quando eu fui fazer o toque, e ela me empurrou assim a mão. Que isso? Eu, meu amor, isso é pra poder avaliar o seu colo. Você não já teve 2 normais? Tipo assim, eu fiquei... meio que bugou, né? 2 normais anteriores. Não sabe o que é um toque vaginal? Ela, não, é porque toda vez quando eu chego, eu já tô assim parindo. Aí quando eu fui tocar, ela deixou, né? Depois que eu expliquei, toquei. Completíssima. Demorou meia hora, a mulher pariu. Sonho, né?
É o sonho de Não toda sabia mulher. nem o que era um toque vaginal. E ela me disse, eu conversando com ela depois, eu falei, e como ela disse, doutora, é uma dor bem tranquila. Bem tranquila. Que Mas excelente. olha, preste atenção, isso não é Não o é comum, regra. Não é a regra. tá? São as Não é a exceções. regra. Então, quando você for se preparar para o seu parto, sempre se prepare. Eu sempre até falo para as pacientes, se prepare para o pior. Se prepare para aquilo que é a média. Dá 12, 14 É. horas de trabalho de parto. Muitos falam assim, vai ser um parto super normal, super rápido, super rápido. Mas às vezes não é. E aí, às vezes, dura 12 horas de trabalho de parto. Quando chega aquelas 3 horinhas, ela já acha que já tá durando muito e já quer desistir. Então, se prepare sempre pro que é mais comum, que é demorar mais, ter dor. Você tem que se preparar pro processo mesmo. O trabalho de parto, ele é doloroso. Faz parte do processo. Isso que Suane apontou é muito importante. A dor, ela faz parte do processo. Então, assim, não espere que vai acontecer um trabalho de parto que vai ser tranquilo, sem dor. Uma coisa que eu queria também perguntar pra vocês, mito, analgesia de Também parto. veio na minha cabeça. Quando a gente fala em dor. É que a gente tá aqui, a gente se olha, a gente já sabe o que a outra tá pensando. A equipe em sintonia. Oh, com certeza. Analgesia de parto, meninas, atrapalha o trabalho de parto? E aí, Auri? Pois é, né? As pessoas, elas têm essa visão equivocada de que, eu vou fazer analgesia e vai parar? Não quer dizer isso, entendeu? A contração vai continuar. Inclusive, a gente já teve relatos de partos que evoluíram super rápido, entendeu? Então, assim, essa questão de analgesia vai parar o trabalho, vai precisar de ocitocina, isso não é uma regra, tá? É super comum você fazer analgesia e a paciente conduzir normalmente ali o trabalho de parto dela. Pode ser que prolongue ali um pouquinho o período expulsivo, porque ela acaba perdendo aquela percepção da contração e às vezes... Também não é regra, né? Que não é regra, entendeu? Exatamente. Depende de como ela vai se comportar com a própria analgesia, né? Isso. Cada paciente... O corpo dela reage de uma forma diferente. Exatamente. Né? E tem pacientes que pedem analgesia. Sônia tem um caso, né? Paciente que até que a gente fez, né? Sim. Que pediu analgesia e disse, não, agora do próximo eu Não quero quero sim, mais. eu quero sentir. Ela era o terceiro parto normal dela. Isso. E ela queria experimentar. Os 2 períodos não foram sem analgesia. E ela queria experimentar analgesia, pediu analgesia, fizemos analgesia. E estava lá, ela plena, completa, praticamente quase coroando. Ela sorria, tipo assim, ela se adaptou tão bem à analgesia que realmente ela ficou praticamente zero dor. Ela sentia a contração, que ela sentia aquela pressão lá embaixo e tudo, mas ela não sentia dor e não sentia aquela vontade muito de empurrar, expulsivo, né? Aquele círculo de fogo, aquele ardor. Ela sorria, gente, ela sorria, sem brincadeira nenhuma. E a cabeça ia. Na hora que ela sorria, a cabeça ia. Nasceu lindamente, ela sorrindo, mas aí a gente vai na consulta, né, de visita, até mesmo pós-parto. Fazer a retrospectiva. Não gostei. Foi boa a experiência, não me arrependo, mas eu não gostei. Isso antes do pré-natal de agora. Ela tinha falado já antes. O próximo eu não vou querer analgesia. Eu quero sentir, eu gosto de sentir o processo do menino nascendo. Tá bom, você que manda. E aí estamos agora novamente no novo pré-natal. E ela já disse que ela não quer analgesia. Mas isso também é muito individual, né? Sim. Porque E eu vejo a analgesia como uma aliada do trabalho de parto. Assim, ela grande maioria pode das ser pacientes, um aliado, mas você tem que saber que ela não vai ser como se fosse o salvador da Não, isso é é só verdade. aliado, é só aliado, Aliado. não é o... Porque senão você não se prepara pra sentir dor. E aí, gente, assim, trabalho de parto envolve dor. Isso não quer dizer sofrimento. Isso, Envolve diferente. dor, dói. Eu já passei por isso, então eu sei que dói. Mas não é igual ao sofrimento. Então, tu tem que se preparar para passar pelo processo. A analgesia pode ser feita como aliada, tu tá muito cansada já no final do trabalho de parto, e não, vamos descansar um pouquinho. Ou às vezes a gente mesmo, como obstetra, mesmo indicamos a analgesia, porque já tá, contrações boas, tá tudo certinho, mas não tá evoluindo. Então, como a gente já teve um caso assim, tava completa a paciente, mas o menino não descia, já tinha rompido bolsa, líquido claro, bebê bem, tudo bem, mas o menino não descia.
Eu conversei com a família, com a enfermeira obstetra e com a família, e disse, olha, vamos pra analgesia pra ver se vai dar certo. Às vezes relaxa, né? Relaxa. E assim, às vezes, a gente mesmo como obstetra, a gente toma algumas condutas, né? Achando que, não, vamos tentar, mas ao mesmo tempo a gente tá lá no fundozinho, a gente Pedindo, acha... Lá no fundozinho a gente acha, eu acho que não vai. Mas vamos tentar. Mas que ela quer... Tá tudo bem com ela, com o bebê. Aí eu indiquei a analgesia, mas eu falei pra enfermeira assim de lado, porque era a prima dela também. Eu falei assim, olha, não sei não. Não tá indo. Eu vou fazer analgesia pra dar uma chance, a última chance dela. Vamos fazer analgesia pra ver se vai. Fizemos analgesia. E a gente deixa sempre a paciente descansar um pouquinho, né? Porque ela tá cansada, exausta. É o momento do fica descanso. aí uma horinha dormindo, descansando, que aí tu recarrega as energias e vamos pro parto. Com 40 minutos, ela me chamou. Menino tava coroando. Olha aí, tá Coroando. vendo? É uma E felicidade. detalhe, 3,9 kg. Quase 4 quilos. Prima ingesta. E nasceu lindamente. Aí a felicidade ainda é maior, né? Maior, gente, fiquei tão Nossa. feliz. Eu, meu Deus, que bom, vai nascer. Foi maravilhoso. Então, às vezes, realmente, nós, como obstetras, temos que indicar. Mas você, como paciente, tem que saber que ela tá ali pra lhe ajudar, mas não como pra ser o seu... Como se fosse o... Não é o Salvador. protagonista ali também. Não é. Você tem que se preparar a mente pra poder passar pelo processo. Assim como também tem algumas pacientes que fazem analgesia e não conseguem também perder toda a dor, não é? Às Sim. vezes fica ali algum processo doloroso. A resposta ela é diferente de paciente para paciente, Uhum. né? É um processo. Individualizado, totalmente individualizado. E Isso de mesmo. gestação para gestação. E isso tudo é individualizado na obstetrícia, gente. Não existe regra. A matemática passa Cada longe. gestação é uma gestação, então, por favor, não se comparem com outra gestante. Sua vizinha é sua vizinha, sua irmã é sua irmã. É verdade. Inclusive, sua gestação anterior é diferente dessa. Exato. E a futura é diferente da atual, não existe. Exatamente. E outro mito, meninas? São vários, a gente já falou de vários Já falamos aqui. de vários. E tem um agora que tá modinha também. Tá. Posição de parir. Posição de parir. Só pode parir se for deitada, posição ginecológica. Como é que a gente deve parir? Não, hoje tá muito em voga a banqueta, né? Aham. Hoje tá como se fosse quase que... Tá sendo quase a posição ginecológica de antigamente, tá sendo a banqueta. Fala em banqueta. E Só a se gente- fala é. em banqueta. E às vezes a banqueta não é confortável pra alguém, Exatamente. Individualizado. entendeu? Isso. A questão que eu digo para as pacientes, quando eu estou em trabalho, eu digo, vamos testar as posições. As posições, E aí isso. você vai dizer aquela que é mais confortável para você. E nós, obstetras, nós vamos nos adequar ao que é melhor para a É. paciente, aquilo que a paciente escolheu, tá bom? Exatamente. E acho que é engraçado, porque a maioria faz a fisioterapia pélvica, né? Sim, então, sim. lá na fisioterapia pélvica, tem aquela questão de vamos testar o expulsivo nas posições. É o momento que, no trabalho de parto, elas lembram, né? Ela até fala, Exato, lembrei lembro. da minha fisioterapeuta. Eu digo, Exatamente. pois lembre dela agora. Tudo que ela te E aí ensinou. eles vão testar várias posições. Tem uma que ela, não, nessa posição aqui eu consegui expulsar melhor o epinou, né? Aham. E aí, quando chegar na hora do parto, Ela acha que... ela acha que é aquela posição, e a gente vai, não, veja essa. E ela vai pra uma posição totalmente diferente daquela que ela achava que seria a melhor. Porque ela tem que ir testando. Uma paciente que, não, eu quero ir na banqueta, porque a banqueta é melhor, porque é verticalizado, porque né, É o momento. É o momento. Sim. Ela foi pra banqueta, não gostou. Porque a banqueta, ela era menorzinha, a banqueta não foi muito confortável, não gostou. E ela foi pra onde? Foi pra maca. Ela preferiu ficar deitada de lado, meio que quase que semi-sentada na maca. E engraçado porque era uma posição que ela, durante o pré-natal, no plano de parto, ela disse: Que não queria. não quero esta posição. E eu falei bem assim pra ela. O menino que eu falei assim pra ela: vem cá, e se na hora tu me falar que tu quer, eu vou dizer pra ti, pode não deitar, porque tu me disse no plano de parto que tu não queria. Mas pode, ela tá só brincando. Pode, gente, tô brincando, tá? E na hora ela pariu deitada, semi-sentada de lado. E teve aquela também que a gente fez recente, lembra? Que ela deitada lá. Sim. E aí ela deitada. Aí eu virei e disse, mas tu não quer testar outra? Não, essa aqui tá boa. Essa tá boa. Aí eu, não, tudo bem. Essa tá confortável pra ti. Mas seria bom tu testar outras posições. Aí
ela ficou lá, não, mas tá tão bom aqui, eu tô deitada. Esperação mais contração. Aí via. E essa esperação mais contração foram 5 contrações. Isso. Esse levantar dela foram, a gente ajuda. Só mais essa. Eu, tá bom. E foi. Ela virou e disse, gente, eu digo, não, mas é porque assim, a gente quer te dar a oportunidade de testar o novo. Se você não gostar, você volta pra cá. E aí ela levantou, quando ela sentou, ela disse, meu Deus, por que vocês não me trouxeram logo pra cá? Foi engraçado. Então, são assim, inúmeras experiências que a gente vê ao longo do dia a dia, e a gente já fez partos em posições assim, em lugares e em posições que a gente até fica assim, meu Deus do céu, foi um malabarismo, mas nasceu, né? Isso é que é importante, né? Ultimamente eu tenho feito muito parto de paciente em pé. E é uma posição que ela não treinou também. Ela não se preparou para aquilo, mas aí ela ficou, ver a contração. Ela, não, eu posso ficar assim, doutora? Eu, pode. Tem uma situação que o pai até falou assim, doutora, mas isso vai dar certo? Esse menino não vai cair no chão? Não vai cair no chão não, vai dar tudo certo. É tão verdade que agora, nesse último congresso que a gente foi, o treinamento de distócia de ombro era em parto verticalizado. Sim. Entendeu? Por quê? Porque tá acontecendo tanto. Isso. E aí já teve aquele treinamento, olha, agora vocês vão aprender manobras de resolução de distócia em partos verticalizados. Por quê? Porque é algo que antigamente realmente não acontecia tanto. Na verdade, antigamente, as pacientes... Não se dava muita oportunidade, não tinham a oportunidade. Essa era a verdade, não é? Então, hoje a paciente ela é protagonista, então ela vai escolher a posição dela. Então... esse treinamento que a gente teve lá para a correção de distócias em partos verticalizados foi super interessante. E é algo que agora a gente vivencia no nosso dia a dia. As pacientes, elas querem ter o bebê na posição que para ela é mais confortável. Exatamente. Né? A verdade é que esse protagonismo da mulher, quanto ao seu parto, mudou muito para melhor em pouquíssimo tempo, não é? A gente fala que antigamente foi um dia desses, né? Na época que eu era residente ainda era assim. Na época que eu era residente, eu aprendi a fazer epísio, não é? A paciente, ela paria deitada. A gente, às vezes, usava sonda para esvaziar a bexiga. Coisas em que hoje a gente olha assim e diz, meu Deus do céu, como a obstetrícia mudou. Ao longo dos anos. Né? E é muito dinâmico. Inclusive, hoje eu estava conversando com uma paciente minha, uma coisa engraçada, que no pré-natal eu sempre gosto de enviar para avaliação pré-anestésica, porque o anestesista ele tem aquela oportunidade, aquele contato lá com a paciente para explicar para ela como é que é a analgesia, independente da via de parto dela. Isso é importante. Gosto de mandar para avaliação pediátrica também, no pré-natal. E aí, quando é engraçado que assim, o cordão corta no parto, mas quando o bebê nasce, elas querem a nossa opinião. Doutora, meu bebê, aconteceu isso. O umbigo dele, eu disse, menina, eu sou tua obstetra, conversa com tua pediatra, porque no tempo que eu cuidava das minhas filhas, era assim, mas olha só, mudou tanta coisa, a medicina é tão dinâmica que é melhor você perguntar para o especialista, porque as coisas mudaram. Assim como em obstetrícia, muita coisa mudou nos últimos 5 anos, a melhor pessoa para te orientar é o teu pediatra. E a gente vê, assim, ao longo da nossa formação, dos nossos dias de trabalho, como é importante a gente estar se atualizando. Às vezes a paciente já chega pra gente com uma coisa que saiu agora e você tem que estar a par de tudo para que você não fique para trás, não é? Isso é verdade. É verdade. Gente, vamos para a última. Não, mas me diz aí qual foi a posição mais assim, inusitada, local mais inusitado que tu já fez? Eu já fiz parto em elevador, já fiz parto em ambulância, em carro, no chão, e até numa paciente que estava no banheiro, na privada, a gente foi lá e fez o parto, entendeu? Então, assim, foram inúmeras posições. Nossa, né? isso dá só um episódio, só pra gente contar os partos inusitados que a gente já fez. São várias posições mesmo. 4 apoios. Isso. No chão.
A paciente ela gostava de ficar no chão, mas no chão mesmo, não era nem no campo, porque o chão era geladinho e ela gostava do geladinho. Pô, foi no chão mesmo o parto dela. A paciente é que determina a posição no que ela carro, deve parir. No carro, em frente à maternidade. Gente, Nossa, teve um que eu fiz também, foi no táxi. Aí o taxista olhou pra mim e disse assim, doutora, eu queria lhe pedir uma coisa, eu não quero que suje meu táxi. Poxa, eu não posso te ajudar nesse aspecto. Gente, a conversa, ela tá excelente. Se a gente for falar de mito, eu quero finalizar só com um aqui rapidão, que Diga. é a história da circular de cordão. A circular de cordão é indicação de cesárea? Não. Não. Então, meninas, conversem com o obstetra de vocês, não é? O que a gente tem que orientar vocês é o quê? Pré-natal é algo dinâmico. Se preparem pro parto, se preparem pra gestação, pro parto, pro Tirem as puerpério. dúvidas. Tirem as dúvidas. Levem a equipe que vai estar acompanhando vocês, se é a mãe, o acompanhante esposo, o é acompanhante, muito importante. quem vai ser a tua rede de apoio. Isso. Tenha uma equipe multidisciplinar, não é? Faz É toda a verdade. diferença. Faz toda a diferença. A enfermagem, a fisioterapeuta, a doula, né? Cada um tem o seu papel, assim. É primordial, Exato. não é isso? Tem Com mais certeza. alguma coisa que vocês queriam deixar, assim, em específico para essas mulheres, para essas famílias Acho que que é mais estão assistindo? conhecimento mesmo, né? Gente, isso, conhecimento é poder. O poder é de vocês, basta buscar. E a gente tá aqui para Isso. proporcionar E a melhor experiência E possível. o parto é de vocês. Nós estamos aqui para assistenciar, olhar e caminhar junto com vocês. Mas a gente não tem como fazer o papel de vocês. O parto é de Isso. vocês. Então, assim, Protagonistas. vocês que exatamente têm que ser protagonista do parto de vocês, querer buscar informação, se preparar. E não só fisicamente, mentalmente. O parto acontece primeiro aqui, primeiro na Isso. mente, para depois ele de fato acontecer na vida real. Então, peguem ao redor pessoas que de fato vão somar, que vão dar energias positivas. Mesmo que seja o pai, a mãe, que tá dizendo, não, minha filha, não faça. Então, tenta orientar, mas ainda assim, tá fora da tua realidade. No trabalho de parto, eu peço nem que chame. Só faz uma chamada de vídeo depois, quando nasceu, eu falo, mamãe, olha, nasceu de parto normal. Pronto, é isso aí. É isso, gente. Então, a gente queria agradecer e dizer que a equipe Luiz vai estar sempre aqui na nossa equipe, demonstrando essas atividades de informação para vocês. Nós queremos ser luz na gestação de vocês, luz no parto e luz no puerpério. Lembrem sempre da equipe Luz, tá? Um abraço a todos. Beijos. Tchau.